Bom, e o que deve ser informado ao paciente, né? A orientação ela vai se basear no processo de informação e educação fundamental para o êxito da terapêutica indicada. Ou seja, para que o medicamento realmente faça, né, cumpra os objetivos para o qual ele foi prescrito, é importante algumas orientações. Então você vai informar o indivíduo sobre o medicamento. Né? Então, é dotar o indivíduo de conhecimentos a respeito daquele medicamento. Tudo que possa ser útil para que de informações para que aquele medicamento faça efeito. E é sempre importante ter em mente que educar é motivar e induzir mudanças para a prática de estilos de vida saudáveis, conscientizando o usuário da responsabilidade pela sua vida. É muito importante deixar claro para o usuário que ele é o principal ator e responsável pela sua saúde. De nada adianta prescrever um medicamento adequado se o paciente depois não usar aquele medicamento da maneira correta. Então é importante deixar isso claro para o paciente, conscientizá-lo sobre isso e motivá-lo para que cumpra o que vai ser informado a ele. Então, essa informação ela deve ser prestada de forma clara, simples e que seja compreensível para o indivíduo. Então, na hora de dispensar de medicamento e informar, dar as orientações para o paciente, é importante adequar sua linguagem de acordo com o nível socioeconômico, cultural do paciente, de forma que ele possa realmente compreender o que está sendo falado. Então, muitas vezes você não vai poder usar termos muito técnicos. Você vai ter que falar de forma bastante simples, mas clara, de modo simples, claro, porém correto. Tá? E o que deve ser os principais aspectos que devem ser abordados, né, na informação ao paciente sobre o medicamento? Indicação. Né? Ou seja, por que o paciente vai usar aquele medicamento? Muitas vezes o paciente chega na farmácia, ele não sabe o que ele tem, o médico não fala para ele. Ele chega na farmácia e fala, para que serve esse medicamento? Né? Então, às vezes é possível a farmácia poder orientá-lo, saber o que o paciente tem a partir do medicamento que ele vai usar. Mas nem sempre, existem medicamentos que são usados para mais de uma doença. Tá? Mas é importante orientar o paciente sobre a importância daquele medicamento. Por que aquele medicamento foi indicado para ele? Quais as contraindicações? Via de administração, como ele vai usar? A duração do tratamento. Por exemplo, antibiótico. Está lá que tem que tomar 3 doses diárias a cada 8 horas durante 7 dias. Deixar muito claro para esse paciente a importância de seguir, completar o tratamento. A duração do tratamento tem que ser rigorosamente seguida. A dosagem, né? Respeitar a dosagem. Não usar uma dose maior achando que o medicamento vai fazer um efeito mais rápido. Deixar claro que essa atitude pode causar intoxicação. Né? A posologia, a dosagem, a posologia. Importância de se cumprir os horários. Né? Se você toma um medicamento no intervalo menor do que deveria, pode ocorrer uma intoxicação. Se toma um medicamento no intervalo maior do que deveria, pode acontecer falha terapêutica, o medicamento não agir, não promover os efeitos esperados. Influência dos alimentos, eu já comentei, a mesma coisa interação com outros medicamentos e drogas. É muito comum o paciente perguntar se aquele medicamento, se o álcool interage com a droga. Então é muito importante deixar isso claro para o paciente dos riscos de se usar aquele medicamento e, concomitantemente, fazer uso de álcool. As reações adversas mais comuns, o risco, qual o problema se alguém tomar um medicamento sem necessidade, né? A precaução para que isso não aconteça, e as condições de conservação e guarda do produto.
Para evitar problemas na hora da dispensação, é muito importante que o profissional ele tome alguns cuidados, né? Por exemplo, interpretação errada da prescrição. Como eu disse, às vezes a prescrição vem com o nome do medicamento com uma letra quase que ilegível. Você não consegue entender o que está sendo escrito, o que está sendo prescrito ali. Na dúvida, se você não conseguir entender o que está escrito, não dispense. Oriente o paciente a voltar ao médico ou ao dentista e pedir para reescrever a receita. Pode acontecer da retirada errada do medicamento. Então, você pega o medicamento na prateleira errada. Então, o medicamento às vezes tem embalagens parecidas, ou às vezes o medicamento foi prescrito um comprimido de 25 miligramas e você dispensou o medicamento de 75 miligramas. Então, você retirou o medicamento lá da prateleira errado e dispensou errado. Isso tem que tomar muito cuidado. Sempre checar o nome do medicamento, a dosagem, antes de entregar na mão do usuário. Então, a dose errada, né? Acabei de falar. Rotulagem, embalagem inadequada em função das propriedades do medicamento. Isso é um cuidado que deve ser tomado nas farmácias, né? Que manipulam as formulações. Elaborar um rótulo errado, a embalagem inadequada, e aí o medicamento não vai ter, às vezes ele pode perder suas propriedades, ou às vezes até ser dispensado de forma errada. Então, muita atenção na hora da rotulagem, da embalagem do produto que foi manipulado. E é importante deixar claro que a dispensação de medicamentos que o profissional não farmacêutico configura crime de exercício ilegal da profissão farmacêutica nos termos do artigo 282 do Código Penal. Ou seja, uma pessoa que não tem formação, né, na profissão farmacêutica, seja farmacêutico, técnico, auxiliar, ele não poderia, por lei, dispensar medicamentos, né? Isso seria caracterizado como exercício ilegal da profissão. Então, isso está no artigo 282 do Código Penal. Então, está lá escrito: exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites. Então, no caso, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. E se o crime for praticado com finalidade lucrativa, também vai ser aplicado multa. Então, quando você entra, por exemplo, numa drogaria, o farmacêutico não está presente, e o balconista dispensa o medicamento, aquele balconista está praticando ilegalmente a profissão farmacêutica, ele poderia ser autuado. Eu nunca vi isso acontecer, tá? Mas, por lei, é assim. Bom, e quais as exigências em relação às prescrições? O que essa prescrição tem que ter? Né? O que tem que estar lá na prescrição do medicamento? O nome do profissional de saúde prescritor, com o respectivo número de inscrição no seu conselho regional. Então, CRM, no caso do médico, CRO, no caso do dentista, e CRMV, Conselho Regional de Medicina Veterinária. O nome e endereço do paciente. Então, a receita médica ela é personalizada. O modo de uso, se é por via oral, se é injeções intramusculares, etc. A fórmula com o nome das substâncias ativas. No caso dos serviços públicos, o medicamento ele tem que vir com o nome genérico, tá? Denominação comum brasileira. E a dosagem, obviamente. A quantidade total desejada do produto. Então, nem sempre essa informação ela vem na bula, na receita. Então, você vai ter que determinar. Então, o paciente vai tomar 3 comprimidos por dia durante 10 meses. Então, você vai ter que calcular quantas caixas do produto você vai dispensar para esse paciente. A posologia, que é o modo de usar o produto,
e o carimbo. O carimbo e a assinatura do profissional que prescreveu. Além do endereço e telefone do consultório ou clínica. Geralmente isso está no timbre da receita médica, né? Mas essas informações são importantíssimas para que o medicamento possa ser dispensado. E quando eu falo dispensado, quer dizer o quê? Que o profissional que vai fazer a dispensação, de acordo com essas informações contidas na receita, ele poderá fazer a dispensação de maneira correta, oferecendo todas as informações necessárias para o paciente fazer um bom uso do medicamento. Então é isso.